Quando quiser. Tá bom. Olá, pessoal, tudo bem? Um dos grandes mitos, né, da PNL é quando a gente fala sobre o processo da hipnose. Então, eu vou aproveitar para gravar nesse vídeo aqui um pouco mais de detalhes sobre o que é a hipnose, sobre o que é a linguagem hipnótica e desmistificar um assunto de tão grande importância que nós temos aí na PNL, não somente na PNL, mas que possa ser usado por todos vocês. Então, muitos alunos, né, muitas pessoas que têm aula comigo, às vezes ficam um pouco impactadas quando, por exemplo, durante uma aula, durante um treinamento, eu dou um exemplo do que é a hipnose. O pessoal fala, nossa, mas como que acontece isso? Às vezes a pessoa perdeu a consciência, às vezes ela não sabe falar um número, não sabe falar um nome. Por que acontece isso? Isso é uma coisa meio estranha. Já tive, inclusive, pessoas falando que, nossa, esse negócio aí é algo que pode abrir um portal diferente, pode abrir um portal do mal para as pessoas. Vamos desmistificar isso, tá? O processo de hipnose nada mais é do que um processo de redução de frequência cerebral. Falando de uma forma mais específica, nós temos algumas frequências cerebrais. Onda gama de alta frequência é uma onda de altíssima frequência em que a pessoa está no estado de lutar ou fugir. A onda beta é um estado de alerta, extremo alerta com a pessoa. Depois vem onda alfa, que é um estado de atenção concentrada. Onda teta, que é aquele estado de criatividade, sabe aquele momento que você está tomando um banho, aquele momento em que você às vezes não está pensando em nada e vem uma ideia? Isso é onda teta. Até chegar na onda delta, que é a de sono profundo. Então, o estado hipnótico, ele acontece entre onda alfa e teta. A gente não quer que a pessoa durma, né? Na onda delta ela já está dormindo. Quando nós temos esse estado entre onda alfa e teta, nós temos um estado em que diminui a presença do consciente. Você diminui a presença do consciente em você e tem mais acesso ao inconsciente. Eu costumo brincar em aula e digo muito isso para todos os meus alunos, que é como se nós tivéssemos duas pessoas dentro de nós. Temos um adulto chato, que é o consciente, que é aquele que é o lado crítico, aquele que é o lado que avalia o que serve ou não para você. É fundamental para a gente viver na nossa vida, para a gente ter regras sociais, para que possamos viver em sociedade. O consciente é fundamental. E o inconsciente, que é a criança pura, né? Que é a criança que deixa passar todas as informações. Então, no processo hipnótico, a gente bloqueia esse adulto chato. Redução de frequência cerebral. Como? Respiração, por exemplo. Inspirar pelo nariz, expirar pela boca. Um processo de mindfulness, por exemplo, é um processo hipnótico. Então, ao respirar pelo nariz e expirar pela boca, nesse exemplo que eu estou dando, reduz frequência cerebral. A pessoa fica num estado de baixa consciência, em que é mais fácil, nesse caso, acessar o inconsciente da pessoa. É isso que muitas vezes eu faço em sala de aula. E nesse momento de acesso ao inconsciente, lembra que eu estou falando? Que é a criança pura. Ela aceita tudo que você manda de comando para ela, desde que não vá contra seus valores. A maior parte dos seus valores estão a nível inconsciente. Então, falando sobre esse lado científico da proposta da hipnose, imagine que bacana você, em vários momentos, poder conscientemente reduzir esse lado crítico, reduzir essa parte mais crítica do cérebro e ter acesso a momentos de maior leveza, a momentos em que você se sente mais tranquilo, deixando até muitas ideias fluírem através do inconsciente. Esse é o processo técnico de como funciona a hipnose, tá? Para vocês terem uma ideia, a hipnose vem do nome do deus Hipnos do sono, deus egípcio do sono, deus Hipnos, em que na época, na sociedade egípcia, vários enfermos eram levados para os templos de Imhotep. E lá nesses templos de Imhotep, alguns sacerdotes egípcios falavam, olha, agora você vai receber a presença do deus Hipnos, a presença do deus do sono que vai te curar. As pessoas fechavam os olhos, respiravam, os sacerdotes empunhavam as mãos sobre elas reduziam o lado crítico do cérebro, e naquele momento, com acesso ao inconsciente, realmente, às vezes efeito placebo, elas se sentiam muito melhores.
várias pessoas se sentiam muito melhores, né? A gente explica isso pelo efeito placebo, a pessoa acredita que está realmente recebendo o Deusípnos, a cura naquele momento, e por que não? Muitos saíram melhores dos tempos egípcios na época. Então nós temos 3 tipos de hipnose. Isso é importante a gente deixar claro aqui o que a gente trabalha dentro do processo hipnótico. Temos a hipnose clássica, que nesse caso da hipnose clássica a gente reduz muito a função do consciente sobre a pessoa. A hipnose vai de palco, tá, gente? Você deixa aproximadamente 20% do consciente atuando e 80% a nível inconsciente. Então vamos imaginar consciente aqui, inconsciente aqui, 20% consciente, 80% inconsciente, a pessoa perde muito da consciência dela e nesse processo de tamanha redução de frequência cerebral, ela pode às vezes esquecer o número, esquecer o nome, é mais para shows de palco, para a gente mostrar como o processo funciona. Depois nós temos a hipnoterapia, que aí é o tratamento por hipnose, que é muito bacana para que a gente possa entender onde que vem um evento traumático da pessoa. Então, na hipnoterapia, a pessoa já tem mais nível consciente, 50% consciente, 50% inconsciente, mas nós reduzimos a frequência cerebral da pessoa para que ela possa, com essa redução de frequência cerebral, rastrearmos uma emoção e aí descobrimos um evento causador impactante na pessoa. Isso acontece muito nesse rastreio de emoção. A gente descobre qual foi aquele evento que mais impactou a pessoa, que muitas vezes criou um trauma, criou um medo, uma tristeza, e acessando essa emoção e esse evento causador inicial, é o que a gente faz na regressão de memória, nós podemos tratar esse evento. Então, na hipnoterapia, qual é o conceito básico utilizado? Mesmo conceito geral de redução de frequência cerebral, só que neste caso, ao acessarmos um momento passado que foi um trauma, nós não mudamos o evento, nós não conseguimos mudar o passado, mas nós conseguimos mudar a maneira como o nosso cérebro percebe aquele momento. Então, essa é uma grande sacada que a gente pode usar a nosso favor, eu falo muito isso em aula também, que nós podemos pintar o quadro mental que a gente quiser na nossa mente. O nosso inconsciente aceita isso como real, porque ele não distingue a realidade da fantasia. Por isso que muitas vezes a gente sonha e acorda acreditando que aquilo foi real, até com o coração acelerado. Por isso, ao voltarmos num evento que causou aquele impacto emocional, nós podemos mudar a emoção e podemos mudar a maneira como o cérebro interpreta aquele evento. E isso traz um processo de cura fantástico para a pessoa, um processo de ressignificação de um momento traumático, de um medo. Então, se você, por exemplo, tem medo de falar em público, se você tem um receio de falar, às vezes, com pessoas hierarquicamente superiores a você, se você tem um receio, um medo, pânico de algum animal, ou qualquer trauma que você tenha, isso pode ser tratado através da hipnoterapia, rastreando a emoção e mudando esse evento na sua mente. É uma coisa muito bonita de se ver, de perceber as mudanças de comportamento que acontecem na pessoa pós uma sessão de hipnoterapia. E ainda temos uma terceira aplicação do processo hipnótico, que é muito bacana também, que é a linguagem empresarial. Nesse caso, nós temos 80% nível consciente, 20% inconsciente, em que, com uma leve redução do consciente, nós mandamos comandos verbais que possam persuadir a pessoa. A linguagem hipnótica trabalha dentro da condição de que nós convencemos pela razão e vamos persuadir pela emoção. Então, vou dar uma dica para todos vocês que estão me ouvindo aqui. Imagine que você fale com alguém o seguinte. Por exemplo, alguns corretores de imóvel usam esse artifício que eu vou dizer agora. Imagine você naquele apartamento, passando por ele, suas crianças brincando, você aproveitando todo aquele cenário. Quando a pessoa entra dentro da cena, disse que ela está hipnotizada pelo que você disse. Ela entrou na cena, ela está com atenção plena em você. Ela está vivendo aquele momento. Cientificamente, quando a pessoa se imagina, por exemplo, naquele imóvel, ela usufruindo dos benefícios daquele imóvel, nós liberamos um hormônio chamado dopamina, que é um hormônio responsável pela motivação, que você se sente impelido a realmente entrar dentro da cena, a criar aquela cena para a sua vida, e a dopamina inibe o córtex pré-frontal,
que é a nossa razão. Então você está levando a pessoa pela emoção a tomar uma decisão. Por isso a linguagem empresarial. Então, gente, em resumo, a hipnose tem 3 grandes aplicações, como eu disse. A hipnose de palco, em que é 80% nível inconsciente, 20% consciente, para mostrar como o processo funciona, na maioria das vezes, mas também é um tratamento rápido, é um remédio rápido para, por exemplo, na hipnose de palco, você tirar uma dor de cabeça da pessoa. É viável? É possível fazer? Claro que é, só que é um remédio rápido que dura pouco tempo. O tratamento mais viável, um tratamento mais complexo que a hipnoterapia, que aí sim é um processo durável, em que a gente, na regressão de memória, vai rastrear a emoção que gerou um trauma e mudar a cena, porque o inconsciente da pessoa vai acreditar que nessa mudança de cena um novo cenário está acontecendo. Basicamente a gente muda a intensidade de campo eletromagnético de uma conexão neural e a partir disso, criando novas possibilidades, a pessoa tem novos comportamentos, por isso que a regressão funciona tanto, e a linguagem empresarial, a linguagem hipnótica, que faz a pessoa entrar dentro da cena, que faz ela imaginar aquele momento acontecendo com ela, e por liberação de dopamina, ela age dessa maneira. São 3 grandes aplicações da hipnose, desmistificando a ideia de que hipnose pode ser algo perigoso, que pode ser algo que acessa questões inacessíveis para a nossa vida, que pode ser algo que a pessoa nunca mais vai voltar. Então, podemos e devemos utilizar a hipnose de uma forma consistente, de uma forma prática e principalmente de uma forma muito responsável com as pessoas, para mostrar que sim, elas podem, inclusive, tem técnicas para isso, usar a auto-hipnose para sentirem-se melhores. Então fica a dica para vocês, se quiserem aí um pouco mais de comentários, entender um pouco mais sobre os cenários, não somente dentro dos cursos de PNL que eu ministro, tanto para a Tícia quanto o Master, a gente se aprofunda nesse tema, quanto também, se quiserem, podem me acessar, vai ser um prazer dar essas dicas para vocês.